Dirigente nessa noite, a cada um dos irmãos que se dispuseram a estar na casa do Senhor. Você veio no melhor lugar. Amém? Quando você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, as correntes me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim, e disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo das tuas santidades. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Amém? Da forma que você está, vamos fazer uma pequena oração agradecendo a Deus por sua palavra. Feche teus olhos, liga o teu pensamento ao trono, entrega ao Senhor agora a sua adoração nesta noite, teu louvor, a tua gratidão. Senhor Deus, querido Pai, em tua presença, Senhor, uma vez mais, estamos aqui na tua casa, Senhor, para juntos fazermos menção do teu nome, ó Pai, para falar da tua palavra, para falar, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e daquilo também que o Senhor vai fazer, ó Pai. Querido Deus, eu te agradeço, venha nos instruir nesta noite, que possamos aprender com a sua palavra e sair daqui, Senhor, edificado por ela, transformado por ela, com um pensamento renovado na graça e no teu entendimento, ó Pai, que possamos receber mais de Ti nesta noite. É o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Tome o seu assento nesta noite, rendendo graças ao nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é o Deus das oportunidades. Eu sou grato a Deus, eu não me canso de falar que eu sou grato ao Senhor por Ele nos conceder a oportunidade de juntos estarmos na casa dEle para fazer menção do nome dEle. Nós viemos com o propósito de adorar, bendizer e exaltar a Deus. Deus é maravilhoso, Ele tem nos salvado, Ele tem nos dado grandes livramentos, e isso é motivo para nós o agradecer. E de que forma podemos agradecer? Rendendo graça ao teu nome. Eu costumo dizer que quando existe uma expressão que nós dizemos que nós vamos à casa do Senhor, ou nós vamos buscar a Deus, eu costumo dizer que nós viemos adorar a Deus, porque Deus, Ele já estava conosco. No momento que eu saí de casa, Ele estava comigo já, e nós viemos com o propósito de fazer tudo para a glória e honra do seu nome. Amém, irmãos? Irmãos, eu li um texto nessa noite que ele vai nos trazer a história. É um livro histórico, né, do profeta Jonas. É uma literatura, é um livro inspirado por Deus, um livro que eu costumo dizer que esse livro ele começa com milagre e termina com milagre. Ele começa com a ação de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus, e ele termina também o Senhor operando milagre. Queridos, esse livro é um livro que ele traz a nós algumas lições que podemos levar para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. Quando nós citamos o nome Jonas, muitos cristãos têm o costume de nomenclaturar e dizer que quando quer falar a respeito de alguém que está fugindo da vontade de Deus, né? Quando nós até apelidamos, irmãos, Jonas,
nós estamos dizendo que esse aí está fugindo de algum propósito. Nós temos esse costume, olha, ele não pegou o cargo, ele é Jonas. Ele não quer pregar, ele é Jonas. Ele não quer cantar, ele é Jonas. É um costume que temos, mas quando nós lemos os livros e quando nós vamos entender o contexto e o que Deus quer tratar, trazendo-nos lições, trazendo-nos aprendizado do elevo espiritual para o nosso crescimento espiritual. Então, o livro de Jonas, ele inicia com o chamado de Deus, a Bíblia diz, Jonas, no capítulo 1, diz assim, ó, e veio a palavra do Senhor a Jonas. A Bíblia está dizendo que a palavra do Senhor, ela veio até o profeta, dando um imperativo, dizendo para ele, dando uma missão para Jonas. Jonas, todavia, ele foi um dos profetas dos hebreus, e Jonas, ele profetizou bênção sobre Israel. E na época de Jonas, nós vamos entender que ele estava sendo inspirado por Deus para profetizar. E Israel, nesta época, ele estava abençoada por Deus. Israel, ela estava no seu auge. Israel, eles não estavam nesse momento em dificuldade, eles estavam bem, dizendo assim, financeiramente. Só que o Senhor, ele observa Jonas. E o Senhor agora, ele vai dar um propósito para Jonas. Ele vai dar uma ordem para Jonas. Assim como o Senhor, ele não pergunta para Jonas a respeito do propósito. Por quê? Porque se nós formos olhar para a Bíblia, muitas das vezes nós queremos saber. O Senhor, ele diz, olha, vai lá e faz tal coisa. A gente quer saber os planos de Deus. A gente quer saber a vontade de Deus. E Jonas, ele recebe o chamado de Deus. E Deus fala com Jonas para ir e pregar. E a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. A palavra do Senhor, querido, para nossas vidas aqui hoje, ela sempre está vindo até nós e está nos indicando algo que devemos fazer para o Senhor. Quantas das vezes que vem a palavra do Senhor, ela vem até nós, o Senhor está nos direcionando, o Senhor, ele está trabalhando na nossa vida, e a ordem vem no imperativo. E muitas das vezes nós questionamos a vontade do Eterno, muitas das vezes nós queremos saber o propósito. Só que Deus, querido, muitas vezes não revela os seus propósitos. Quando ele chama Abraão, que ainda era Abraão, ele diz, Abraão, sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai do meio do seu povo e vai para a terra que eu te mostrarei. O que é isso? Uma ordem vindo direto do trono de Deus, da graça do Senhor. Deus falando com Abraão para ele deixar a sua cultura, deixar o seu povo, deixar o seu pai, a sua mãe e ir para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar para ele. O que é isso, querido? É a vontade de Deus, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Se você obedecer o imperativo de Deus, grandes coisas vai acontecer na sua vida, vai acontecer no seu ministério. O Senhor está dizendo, sai do meio da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E após ele sair da sua casa, vem a promessa de Deus para a vida de Abraão. A promessa dele é qual? Farei de ti uma grande nação, querido. Quando nós se disponibilizamos a obedecer à vontade de Deus, a promessa é maior do que a ordem, querido. A promessa, ela chega na vida de Abraão e fala, eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão morreu, desceu à sepultura, mas a promessa ainda está de pé. A cada dia está se cumprindo na vida de Abraão. E tem promessas ainda que vão se cumprir no milênio, na volta de Cristo. As promessas continuam, querido, na vida de Abraão. Que é isso? Ele te dá um imperativo, ele te dá uma ordem. E se você tiver coragem de obedecer a ordem do Eterno, a ordem do Todo-Poderoso, grandes coisas vão acontecer na sua casa, grandes coisas vão acontecer na sua vida, grandes coisas
acredita nisso? Levante a sua mão, por favor. E adore o nome dele, porque ele está na casa. As promessas de Abraão estão se cumprindo ainda nos dias de hoje. Quando você adentra na vontade de Deus, quando você não sai debaixo do propósito, Deus é fiel para contigo, querido. Quem sabe você recebeu uma promessa dele, ainda não cumpriu, mas ele é fiel para cumprir. Continua debaixo da graça daquele que te prometeu. Oh, glória a Deus. Então, queridos, Jonas, ele recebe o imperativo, a ordem do Senhor. E nós gostamos de questionar Jonas, porque temos como aquele que desobedeceu a ordem de Deus. Não é errado. Mas existem alguns motivos para Jonas. Quando nós vamos estudar a respeito dos ninivitas, os ninivitas eram as pessoas má, eram pessoas que não tinham temor de Deus. Eles matavam os profetas, matavam os soldados, esquartejavam os soldados, arrastavam no meio das cidades, furavam os olhos das crianças, fazia todo tipo de atrocidade. Jonas, ele não queria que aquele povo se salvasse. Por que ele não queria? Jonas era hebreu. Ele sabia que esse povo tinha perseguido a igreja. Jonas sabia que os ninivitas eram descendentes dos assírios, e nós sabemos a história. Os assírios muitas das vezes entraram em batalha com Israel, venceram algumas batalhas, guerreou contra o povo de Deus, grande mal fez contra o povo de Deus. E um judeu, ele costumava dizer que alguém de outra nação, que se diz gentil, os judeus eles não gostavam dos gentios. Existem alguns judeus até hoje, nos dias de hoje, que costumam chamar nós que somos gentios, eles costumam dizer que os gentios são combustível para o inferno. Os judeus, quando alguém fazia uma parteira, fazia um parto de uma criança que era gentia, essa pessoa era amaldiçoada muitas vezes. Quando um judeu se casava com um gentio, eles faziam um culto como se fosse um culto fúnebre para tirar essa pessoa de dentro da casa. Então eles não queriam a salvação dos gentios. Jonas, ele é o primeiro profeta a pregar para os gentios. Ele não queria a salvação, mas a graça de Deus ainda não manifestada, a graça de Deus, ela estava agindo na vida de Jonas. O que é isso, querido? O que é que podemos extrair para a nossa vida? É que até os nossos inimigos, aqueles que nos maldizem, aqueles que muitas vezes tentam contra nós para fazer o mal, a graça também quer nos alcançá-lo. A graça de Cristo. Mas você diz, ele é o meu inimigo. Não, querido, a nossa luta, a Bíblia diz que a nossa luta ela é contra principados e potestades. Ele é uma vida que precisa alcançar salvação da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso inimigo, ele está ao redor, é Satanás. Agora, querido, pessoas vivas precisam ter o conhecimento da palavra que diz, olha, mas você está dizendo, existe uma divisão aí, direita e esquerda. Não, querido, são pessoas que são decadentes, decaídos da graça de Deus, que precisam alcançar a salvação. E o papel da igreja é pregar a palavra, é pregar arrependimento, é pregar a salvação. Ei, Deus não te chamou, querido, para defender quem sabe fazer política. Deus não te chamou nessa visão. Deus te chamou para pregar o evangelho. O nosso inimigo é Satanás. As pessoas, querido, elas precisam
Jonas, ele queria que esse povo morresse. O Senhor tinha determinado, o Senhor determinou, diz, olha, a maldade tem subido em mim, tem subido em memória de mim. Eu tenho visto a maldade deles, vou fazer juízo. Mas Deus, antes de fazer juízo, Ele quer enviar o seu profeta. Aleluia. Deus, antes de cobrar e fazer a sua justiça, porque se tem uma coisa, querido, que eu aguardo, é a justiça de Deus. Quantas pessoas que os dias de hoje estão sendo injustiçados, e alguém está dizendo, isso não existe, querido. A justiça de Deus, querido, não é a minha, não é a sua. Chegará um dia, querido, que aqueles que fizeram mal, eles vão comparecer diante de Deus para prestar conta. Oh, aleluia. Não faça justiça, não querendo fazer justiça, a sua justiça está nele. Ele está dizendo, minha é a justiça. Aleluia. Oh, aleluia. Deus não enviaria a sua justiça sem antes enviar o seu atalaia. O que nós entendemos com isso? Nós vivemos num século onde muitos têm se perdido, onde muitos não querem a graça, não querem a salvação. Mas eu quero dizer nessa noite, quero liberar uma palavra para a tua vida. Ainda tem profeta aqui na terra, lá ainda tem profeta, ainda tem homem de Deus, ainda tem mulher de Deus que vai pregar, que vai alcançar, que vai trazer a justiça, o evangelho. Você foi chamado nesses últimos dias, querido, para pregar a palavra e dizer, quem sabe até como o Jonas disse, o mal está vindo, a destruição está vindo, a decadência está vindo. Ei, querido, tem uma coisa que eu aprendo com Cristo, é que com Ele as coisas vão ficar boas de qualquer maneira para Cristo. Se você estiver na presença dEle, ainda que aqui na terra padecemos, mas Ele tem uma promessa e Ele não esquece da tua promessa, que Ele veio te buscar, que Ele veio te salvar, você que estava perdido. Nós temos a promessa de Cristo, querido. Jonas, ele não queria pregar a palavra. E a Bíblia diz que ele compra uma passagem, ele desce para Jope, de Jope a Tarso. Ele pega, entra no barco, desce no porão. E vocês conhecem a história? Ele vai dormir. Ele vai dormir o sono da indolência, o sono, quem sabe, da irresponsabilidade diante do seu ministério. Só que eu vejo aí que tem uma diferença de dormir quando eu olho para o apóstolo Pedro. Jonas estava dormindo dentro de um barco, indo para um lugar aonde simboliza saindo longe, afastando da vontade do Eterno. E quando nós olhamos o livro de Jesus Cristo, em Atos, nós entendemos que Pedro, ele foi preso porque estava pregando a palavra. Pedro, ele vai para a cadeia. Herodes mata Tiago, agora diz, olha Pedro, depois da Páscoa você não me escapa. Nós sabemos que Herodes não é um nome, é um título. E esses Herodes, eles iam matando, eles iam cometendo atrocidade. Mas o que eu quero que você entenda é que Pedro agora, ele vai para a prisão. Ele é colocado, algemado em meio a 2 soldados. E quando nós olhamos a história, a Bíblia diz que Pedro, ele vai dormir. Ele dorme, porque eu, na minha condição, quem sabe, até você, quem sabe nós pensaríamos 2 vezes em dormir. Mas Pedro está dormindo, sabendo que no próximo dia viria a sua morte.
Porém, Pedro andou com Jesus. E Jesus, quando anda, ele fala algo para Pedro: olha, Pedro, quando você fica velho, o que é isso, querido? Jesus estava dizendo: Pedro, você vai envelhecer. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu fiz uma promessa para você, Pedro. E quando Pedro lembra dessa promessa, ele está preso na cadeia. A promessa que o homem fez é que ele iria morrer, mas a promessa de Jesus é que ele iria viver. Aí ele dorme o sono do descanso em Cristo, dizendo, quem sabe o pensamento de Pedro estava dizendo assim: olha, eu vou dormir, porque ele me fez uma promessa, eu vou descansar na promessa, eu não morrerei, eu vou esperar, ele vai dar um jeito, ele vai abrir as portas, algo vai acontecer, porque eu estou debaixo da promessa de Deus, querido. Quando você está debaixo da promessa, nenhum mal chega na tua casa. Quando você está debaixo da promessa, a providência de Deus chega na sua vida, e você glorifica, e você exalta, e enaltece o nome de Jesus. Pedro está dormindo. Sabe o que Deus faz? O Senhor, Ele manda o anjo. O anjo vai até Pedro, diz: Pedro, desperta. Pedro quer sair apavado. Não, Pedro, pega as suas sandálias, pega a sua capa, Pedro, você vai precisar. Quem sabe é Deus cuidando, Pedro, dos mínimos detalhes. Deus faz isso na sua vida, meu irmão. Deus cuida de você, querido. Ele cuida dos mínimos detalhes na sua vida. Ele está trabalhando na sua casa. Quem sabe você não está vendo, mas Deus está trabalhando a seu favor. E uma palavra para o seu coração nessa noite: nenhuma ferramenta de Satanás vai destruir o propósito de Deus na sua vida. Nenhuma ferramenta do inimigo vai tirar aquilo que te prometeu. E crê nisso nessa noite. Por favor, levanta a tua mão às alturas e glorifica, exalta, bendiga a Ele, que é digno nesta noite. Jesus, aleluia. Existe uma diferença de quem está na vontade de Deus. Pedro está dormindo, descansando na vontade, na promessa. Agora Jonas, ele desce para o porão, ele vai dormir. Mas existe uma diferença, que Pedro, o Senhor foi para livrar a Pedro da prisão. Mas sabe que Jonas ele não foi para livrar? Ele foi para destruir o navio. Deus ia matá-lo. É o propósito de Deus. Deus ia destruir aquela embarcação. Se ele não se humilha diante da presença, ele ia destruir. Olha a diferença que existe, querido. Quando você está andando debaixo da promessa, querido, ei, o teu barco não afunda. Quando você está andando na vontade de Deus, querido, ao invés do barco afundar, o Senhor vai se manifestar na sua casa, na sua história. Ei, querido, Ele vai acalmar o mar, Ele vai aquietar a tempestade e vai vir bonança sobre a tua casa. Quando você está na vontade de Deus, existe uma diferença de quem navega na vontade e sem a vontade, porque quem navega na vontade, ele não perece, querido. Quem navega na vontade, ele chega do outro lado, ele atravessa, porque ele está debaixo da graça de Deus. Aleluia. O que é isso? Entenda isso. Se você estiver na vontade do Eterno, querido, pode balançar o barco, quem sabe pode estar até furado, querido, mas você vai chegar do outro lado, você vai alcançar os seus objetivos. Vitória Ele vai dar para a sua casa. Aleluia. Você crê nisso? Você acredita? Jonas, ele está saindo da vontade de Deus. Ele está navegando.
Mas Deus foi atrás dele. Deus foi atrás dele. Era profeta. O Senhor foi buscá-lo. Ele se afastou? Sim. Mas o Senhor foi buscá-lo. Estava na desobediência? Sim. Mas o Senhor foi buscá-lo. Ele estava indo para outro lugar que não era para aí estava. Mas o Senhor foi buscá-lo, querido. O Senhor, Ele vai atrás de pessoas. O Senhor vai buscar pessoas. Quem sabe que se afastou da presença. Ele não quer mais fazer a vontade do Eterno. Mas sabe o que o Senhor está dizendo? Através da revelação da sua palavra nesta noite. Eu estou te buscando, aleluia. Quem sabe você distanciou, você saiu, mas Ele está te buscando nesta noite. Porque Ele tem propósito contigo. Ele tem projeto para com a sua vida, para com a sua casa, para com a sua família. O pecado tem esse atributo. Sabe qual é o atributo do pecado? É nos afastar da vontade de Deus. O pecado, ele tem uma divisão. Ele separa nós da vontade do Eterno. Mas, irmãs, todos nós conhecemos a história. Ele é buscado por Deus. Ele se humilha. Ele se quebranta. Deus, Ele cria um propósito? Cria. Um grande peixe. Ele vai para o fundo do mar. Ele ora. Ele clama. Ele busca. Ele invoca ao nome de Deus. E aí o Deus que nós servimos, já vou encerrar, o Deus que nós servimos a Ele. Ele é o Deus do quê? Das oportunidades. Ele é o Deus das oportunidades. E sabe, muitas das vezes nós se distanciamos da presença dEle. Queremos parar, queremos recuar. Às vezes o desânimo, a frieza, ela vem para nos atingir, tirar o nosso foco, tirar o nosso propósito. Mas eu quero dizer que Deus, nessa noite, Ele é o Deus das oportunidades. E nessa noite, o Espírito do Senhor está te dizendo que Ele é o Deus das oportunidades. O que é isso? Quem sabe Ele já te deu várias para você fazer a diferença, para você fazer a pregar a palavra, buscar pessoas, mas você não fez, passou. Mas você veio aqui nessa noite, e a Bíblia diz que Deus, Ele levanta novamente Jonas, do milagre do ventre do peixe. Ele sai de dentro do ventre do peixe. Na lógica, na ciência, ele não sobreviveria. Pelo menos 3 dias ele já seria o suco gástrico do ventre do peixe, teria destruído Jonas. Ele sai ileso. Deus, o Deus das oportunidades. Agora ele vai pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz, querido, que ouvindo aquela cidade que seria destruída, que entraria em juízo, há uma coisa que ela move o coração de Deus. O que é isso? O arrependimento. Ele se arrepende do mal que estavam fazendo. Ele se arrepende daquilo que eles tinham causado. E agora ele se veste com sacos. Os animais se vestem com saco. E há um arrependimento. E através do arrependimento humano acontece o operar de Deus. A Bíblia diz que houve salvação naquele lugar, querido. Quando nós se arrependemos, quando nós retrocedemos do caminho que às vezes achamos que é certo, mas para Deus não está certo, nós voltamos para Deus, Ele opera a sua vontade, e essa
Jonas, ele prega a palavra. E eu aprendo uma lição, e eu quero encerrar nessa noite, muito interessante com Jonas. O que é isso? Ele prega a palavra, há um arrependimento, há salvação, porém, ele se entristece. Jonas fica triste, porque, na verdade, o seu pensamento era que a cidade seria destruída, não haveria arrependimento, mas através do arrependimento vem a graça. A graça não manifestada salva os ninivitas. E aí Jonas, ele vai para um deserto, ele está no meio do deserto, cresce um pé, uma erva, uma planta, conhecida como bueiro. Essa planta cresce, Jonas se regozija. O pensamento de Jonas é que eles não iriam se arrepender. 40 dias, fogo caía do céu, correria todo mundo. Não, houve o arrependimento. Aí Jonas está triste porque houve o arrependimento. Aí Deus faz crescer a planta cresce um dia milagrosamente. No mesmo dia vem uma lagarta, corta a raiz da planta, essa planta morre. Jonas se entristece, diz: olha, por que essa planta morreu? Ele fica triste por causa da planta. Aí o Senhor, ele traz a palavra dizendo, ele encerra o livro de Jonas dizendo, vou ler para você. Ele encerra o livro dizendo assim, ó: e não eu hei de ter compaixão com a grande cidade que está no centro com 20.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, nem muitos animais. O Senhor está dando uma lição para Jonas. Por quê? Porque ele estava preocupado com uma planta, querido. Ele estava indo ao extremo. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, nós vemos uma inversão de valores. O que é isso? Valorizam coisas que não valorizam pessoas, vidas. Muitas das vezes, querido, há um extremismo, um cuidado, um zelo com coisas, mas esquece de pessoas, vidas, uma inversão de valores. Você entende isso, querido? Uma inversão de valores. Porque às vezes, se você mata um animal, você vai preso. Mas se você tira a vida de um ser humano, não vai preso. Um extremismo, um zelo, um cuidado com coisas materiais, um desleixo com vidas, queridos, que poderiam alcançar a salvação. Que possivelmente o Senhor diz: olha Jonas, você está com dó de uma planta, como eu não terei misericórdia de uma grande cidade com mais de 100.000 pessoas. Aleluia. Deus está dizendo para nós: valorize vidas. De pessoas que invertem as coisas, começam a valorizar objetos. Mais valor em objetos do que vidas. E o interessante é que o próprio Jesus, ele vem no propósito assim: eu vim buscar e salvar todo aquele que havia se perdido. Jesus não veio para influenciar a política, ele não veio para criar um reino e resolver o problema de Israel, não. Ele veio para buscar e salvar todo aquele que havia se perdido. Esse é o propósito do cristão aqui na terra. Você crê nisso nessa noite? Amém. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Vamos orar? Posso orar, pastor? Quem orar pela sua vida nessa noite? Já passamos 2 minutos do horário. Eu quero fazer um convite que eu sempre costumo fazer, irmão, em algumas ministrações. O convite que eu recebi há 12 anos atrás, que alguém disse: eu estava parado, estava andando nesse mundo, vagando por aí, né? E o Senhor veio, me escolheu. E alguém um dia fez um convite: disse: olha, Marcelo, você quer aceitar a graça de Cristo? Eu disse: eu quero. Eu não sabia o que era graça. E quero. Mas a partir desse momento, Deus abriu uma luz na minha vida. Eu era viciado em cocaína, cigarro, drogas. O Senhor, a partir daquele dia, quando eu aceitei a graça de Cristo,
Eu fui liberto instantaneamente. Cheguei em casa, tinha um maço de cigarro ali fora. Aqueles amigos que me chamavam para balada não me chamavam mais. O Senhor fez uma coisa instantânea, através de um convite para aceitar a graça de Cristo. Ei, essa palavra aqui, ela tem poder para libertar. Esse é o único livro, é o livro mais poderoso que existe na face da terra. É a Bíblia Sagrada. Ela pega o homem pecador, o homem, quem sabe a sociedade não quer mais, não, desprezível, e coloca no meio dos príncipes, querido. Faz dele pregador, faz dele cantor, levanta com glória, liberta dos vícios e liberta também, transforma a vida dele, querido. Hoje eu sou feliz com Cristo. Deus me deu uma família, amém? Deus me deu 2 filhos, amém? Deus me deu uma casa. Glória a Deus, eu sou grato a Deus por isso. Tem alguém que quer reconciliar com Cristo ou quer aceitar Jesus? Se tiver, venha até a frente. Eu já estarei orando pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Se tiver alguém, pode vir até o altar, eu estarei orando. Nós vamos fazer essa oração e você tem a liberdade, porque Deus, Marcelo, eu quero aceitar a graça. Nós vamos orar por você, amém? Deus abençoe. Queridos, vamos orar então. Senhor Deus, amado Pai, diante da tua presença, Pai, aqui estamos, Senhor.